Olá, a paz do Senhor, querido amigo internauta, querida amiga e irmã em Cristo Jesus, que acompanha a escola dominical e que é amante da educação cristã. Hoje eu vou conversar com o pastor Douglas Batista. Isso mesmo, o comentarista das revistas Lições Bíblicas da CPAD para a faixa etária de adultos, neste terceiro trimestre do ano de 2023. A temática você já conhece: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Pastor Douglas Batista você já conhece, mas é bom lembrar aquelas pessoas que estão chegando agora que ele é doutor em teologia, ele é o presidente do Conselho de Educação e Cultura e também o presidente da Assembleia de Deus de Missão no Distrito Federal. Pastor Douglas, mais uma vez é uma honra ter o senhor conosco, dessa vez aqui na sede da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para falar de um tema riquíssimo. A paz do senhor irmão Jorge, é sempre uma grande honra, sempre um privilégio participar da Casa Publicadora, em especial dessa vez cooperando com o comentário das lições bíblicas. Quero também enviar uma saudação especial a todos os internautas, que Deus abençoe a vida de cada um de vós. Pastor Douglas, o que vem a ser o espírito da Babilônia nesse presente tempo? Olha, o espírito da Babilônia, no livro de Apocalipse, ele é um simbolismo. Ele não identifica a Babilônia geográfica e simboliza toda e qualquer oposição contra Deus, a desconstrução da fé bíblica, uma série de sistemas que, por ideologia, combatem as escrituras, combatem as doutrinas, atua no sistema político, sistema religioso, sistema cultural, em oposição clara à palavra de Deus e à verdade revelada. Bom, e ele atua deturpando a doutrina bíblica. O que aquele irmão, aquela irmã que está conosco acompanhando hoje precisa saber acerca dessa sutileza de atuação do espírito de Babilônia? Bem, o espírito da Babilônia, ele atua em várias áreas, como já citei, e no tempo que nós vivemos, em nosso país e também em todo o mundo, nós temos uma cultura de cancelamento, nós temos um patrulhamento ideológico, nós temos narrativas das mais variadas que fazem a desconstrução dos valores cristãos. E a deturpação da verdade por meio do relativismo é uma das armas usada pelo espírito da Babilônia. Por exemplo, colocar em descrédito a autoridade das escrituras, questionar a inerrância e a infalibilidade do texto bíblico, igualmente então propor que a palavra de Deus seja reinterpretada ou ressignificada, atualizada ou relativizada, porque o espírito da Babilônia precisa desconstruir as doutrinas bíblicas a fim de que o pecado seja normalizado e que não haja oposição. Ou seja, que o pecado não seja visto como pecado. Exatamente. É desconstruir o pecado, né? O pecado deixa de ser algo da ordem moral e passa a ser uma narrativa. Nós temos hoje, por exemplo, a teoria do pecado social, em que se combatem injustiças sociais, desigualdades sociais, miséria e pobreza em detrimento das questões morais. Isso chama-se teologia da libertação ou teologia da missão integral, e ela tem proliferado em nosso meio quando muitas pessoas abraçam essas ideias que são socialistas e marxistas e transformam o evangelho em assistencialismo, em conformismo, deixando que o pecado moral prolifere sem que haja nenhum tipo de combate a essas questões de ordem moral. Bom, as lições de 1 a 8 parece que são realmente apologéticas, né? As lições de 1 a 8, elas trazem uma advertência à igreja. A lição de número 1 conceitua o espírito de Babilônia, como que ele atua nessas esferas, e as lições seguintes vão colocando de modo sistemático a atuação específica do espírito da Babilônia em vários pontos, como já citei aqui, a deturpação do pecado, a ênfase no pecado social, daí tem a desconstrução da masculinidade bíblica, da feminilidade bíblica,
tem uma dessacralização do ventre materno, que é uma apologia à cultura da morte, tem uma pauta que trata das investidas progressistas, né? Que são apologia à desconstrução da fé, prática do aborto, ideologia de gênero, homossexualidade, legalização de drogas, legalização de prostituição, e tem uma lição específica, a lição de número 8, que trata da transgeneridade, que é uma outra temática desse espírito da Babilônia, que desconstrói a heterossexualidade, que é bíblica. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus nos fez macho e fêmea, e nós somos ser binário, masculino e feminino, mas as ideologias e o espírito da Babilônia desconstroem essa verdade. É importante esclarecer, irmão Jorge, que a proposta das lições não é discurso de ódio, não é homofóbico ou transfóbico, não é atacar a vida de ninguém. Nós estamos esclarecendo ao nosso povo cristão como que o espírito da Babilônia atua, e a partir das lições, então, de número 9 até a lição de número 13, nós tratamos a posição bíblica em relação a cada uma dessas temáticas. Aí ela se torna, então, uma lição doutrinária. Isso, uma lição doutrinária que enfatiza e ratifica aquilo que cremos, aquilo que professamos e aquilo que ensinamos, tendo como fundamento base a autoridade da Bíblia Sagrada. Pernalta, nós estávamos gravando as videoaulas, e para você que não sabe, a CPAD tem um canal no YouTube, CPAD Vídeo no YouTube. Nesse canal, toda semana é postada uma videoaula que não tem o objetivo de tirar você da sua igreja. Ela é apenas de apontamentos das verdades que precisam ser ministradas durante as aulas. Então ela é de renovado valor para professores, para superintendentes, e nós convocamos você a visitar o canal da CPAD no YouTube. Pastor Douglas, eu percebi que o senhor recheou com muitos versículos bíblicos, dando embasamento a toda essa análise apresentada ao longo da revista. Isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Nós estamos reafirmando a autoridade das Escrituras e deixando bem claro que esse posicionamento não é um posicionamento pessoal, particular, de A ou B, mas sim o posicionamento da própria Escritura. A palavra de Deus é a revelação da vontade do Senhor para a humanidade. Então, os textos bíblicos que estão fartamente expostos na lição bíblica, no livro de apoio e nas videoaulas que nós gravamos, tem esta proposta de deixar claro a fundamentação das Escrituras, porque para nós a palavra de Deus é inspirada, é inerrante, infalível e suficiente, ela não se modifica, ela é imutável, ela é a palavra de Deus eterna. Bom, eu quero voltar aqui na lição de número 8, que fala sobre o transgênero. Esse é um tema da hora, né? É um tema que vai trazer muitos debates e até algumas reflexões em sala de aula. Como é que aquele irmão professor, professora, superintendente de escola dominical pode abordar isso na classe, a fim de evitar, de repente, contrariedades e dificuldades, ou até mesmo perda de tempo na hora da ministração? É importante alertar aos professores, superintendentes que vão ministrar essa lição, de que não se trata, repito, de discurso de ódio e nem de transfobia contra as pessoas que têm opção sexual diferente daquela que é preconizada nas Escrituras. Como nós vivemos nessa cultura de cancelamento e de acusações e narrativas, é preciso então salientar isso a todos os irmãos, que nós estamos apresentando aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, aquilo que nós cremos, e que o nosso papel é alertar as pessoas para se libertarem da prática do pecado. Então é preciso tomar cuidado para não entrar em debates desnecessários e nem deixar transparecer de modo algum que nós estamos fazendo oposição e transmitindo algum tipo de preconceito ou discriminação às pessoas transgêneras. Estamos apenas afirmando que, biblicamente, a prática é pecado e que, portanto,
não podemos tê-la como norma em nossa vida. Afinal de contas, a igreja é um local de acolhimento para qualquer tipo de pessoa que vai chegar para receber Cristo e ter a sua vida transformada, né? Exatamente. Inclusive, a igreja é um lugar de receber pecadores. E não apenas as pessoas que têm alguma questão de ordem moral, mas também as pessoas viciadas, as pessoas drogadas, as pessoas com a vida desarraigada, todos precisam de Cristo e a nossa mensagem é de amor. Mas vivemos essa narrativa falaciosa que as doutrinas bíblicas são discurso de ódio. Existe no Brasil um movimento que é o espírito da Babilônia, que age por trás de desconstrução das escrituras. Muitas autoridades do país e também artistas e pessoas famosas dizendo que a Bíblia precisa ser reconstruída e retirar dela todo o discurso de ódio e deixar só o amor. Mas a palavra de Deus é muito clara em condenar o pecado e apresentar a salvação aos pecadores. A palavra de Deus é inerrante e ela é realmente a coluna e firmeza da verdade. Bom, nós estávamos falando aqui sobre as lições e eu percebi que tem uma lição muito interessante que fala sobre a convicção cristã. Mais do que nunca, esse é um tempo de firmar as convicções cristãs, né? Exatamente. Nós estamos nesse tempo de patrulhamento ideológico a partir das doutrinas bíblicas que nós defendemos. Então, procuram amordaçar a nossa fé, cerceando a nossa liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de culto, para que esta mensagem bíblica contra o pecado seja, então, considerada discurso de ódio. E é um momento em que nós precisamos reafirmar a nossa convicção. Será que, de fato, cremos que a palavra de Deus é inerrante, infalível, inspirada, que ela é imutável e que nós precisamos ser apologetas, como disse o apóstolo Judas lá na sua epístola, batalhar pela fé que foi dada aos santos? É um tempo, então, de convicção. E a lição trata sobre isso. Precisamos ter convicção espiritual, convicção moral e convicção social, de que nós estamos trilhando o caminho certo. Que, de fato, disse Jesus, esse caminho é apertado e essa porta é estreita, mas é a única que conduz à vida. Glória a Deus por isso. Interessante isso, né? Que nunca, como antes, foi tão necessário buscar o Senhor, entrar nas profundezas da palavra e firmar as convicções, né? De fato, os tempos são difíceis, extremamente trabalhosos, inclusive isso está profetizado, né? O apóstolo Paulo escreve isso a Timóteo, ele disse, olha, os últimos tempos, que são os tempos que antecedem a vinda de Cristo, os dias serão trabalhosos, né? Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então é um tempo que nós precisamos, de fato, buscar a Deus com maior intensidade, santificar as nossas vidas e nos preparar para o enfrentamento desse patrulhamento ideológico, dessa cultura de cancelamento que pretende cercear a voz da igreja por meio do espírito da Babilônia que prepara o mundo para o advento do anticristo. É importante destacar que isto está profetizado e que as lições não têm como proposta impedir a ação do espírito da Babilônia, mas de conscientizar o povo de Deus que o espírito da Babilônia está agindo e trabalhar para arrebatar o maior número possível de almas das garras de Satanás e nos preparar para encontrar com Cristo, nos preparar para o arrebatamento da igreja. Então, já como não há como travar isso, temos que passar pés enxutos, então, né? Exatamente. Alguns dizem, para que estudar essa temática se isso está profetizado? Porque esse é o papel da igreja. A igreja, como já citou, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Cristo confiou à igreja essa responsabilidade. Nós somos despenseiros na casa de Deus. Nós somos os guardiões da verdade, do Evangelho. Cristo deu essa função à igreja. A igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja deve fazer oposição ao pecado. Não ser conivente, não ser tolerante com o erro. Nós temos que ser assim
tolerantes com as pessoas, respeitar as decisões e as opções das pessoas, mas com o pecado nós precisamos tratá-lo como de fato ele é. Bom, a lição de número 12 trata do tema igreja. O que é ser igreja do Deus vivo na atualidade? Esse tema é muito importante, a igreja do Deus vivo. O apóstolo Paulo, ele usa a expressão casa do Deus vivo. A casa do Deus vivo é uma expressão que ele tomou emprestada do Antigo Testamento, casa que simbolizava o templo, mas quando ele fala casa do Deus vivo, esse complemento, então, significa que é a igreja. A igreja, ela serve a um Deus que não é um Deus morto, que não é um ídolo, que não é uma fábula, que não é um engano, é um Deus vivo, é um Deus que ao mesmo tempo é imanente e também transcendente. É um Deus que age no curso da história, é um Deus que é soberano, é um Deus que está no controle de todas as coisas. E, infelizmente, há pessoas que não servem ao Deus vivo, pessoas que são dominadas pelo espírito da Babilônia, e elas ou creem em falsos deuses, em falsas doutrinas, ou não creem em nada. Mas a igreja do Deus vivo, essa igreja da qual nós fazemos parte, essa é a coluna e a firmeza da verdade. Eu estava pensando aqui quão terrível é relativizar a soberania de Deus, né? Certamente é um grave erro, as pessoas imaginarem que Deus é limitado, que Deus não vai interferir. As pessoas dizem que Deus é amor, elas não acreditam que haverá um juízo, né? Que a justiça de Deus vai ocorrer. Mas a Escritura é clara dizendo que aquele que não crê já está condenado. Não há como querer mitigar essa verdade. A verdade bíblica, ela vai prevalecer. É claro que nós, os cristãos, temos o compromisso de anunciar o amor, a salvação, a libertação, o perdão de pecados, mas todos aqueles que recusarem esta mensagem, diz a Escritura, serão condenados. Bom, com relação ao preparo, o que aquele professor, aquela professora, aquele superintendente de escola dominical precisa fazer e atentar para que ele tenha uma boa aula durante esse trimestre? Bem, a nossa orientação é de que, além da leitura de todas as referências bíblicas citadas nas lições, eu também gostaria de sugerir o uso do livro de apoio. O livro de apoio, ele foi confeccionado nesse propósito, de dar aos professores, superintendentes, subsídios para ministrar as lições com maior propriedade. Nós temos no livro de apoio cerca de 70% de conteúdo a mais do que está nas lições. E isso certamente vai ajudar o professor a preparar melhor a sua aula. Tem uma lição que eu gostei muito, pastor, que foi a de número 10. Eu estou voltando aqui no tempo, mas a de número 10 eu gostei muito porque ela fala da renovação do homem interior. O que o senhor tem a dizer sobre essa lição? Bem, essa lição ela parte do pressuposto que a fé cristã, ela enfrenta também dificuldades. Cristo mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Então esse evangelho da teologia da prosperidade, que ensina que o crente não pode sofrer, ele não é bíblico. E a partir então desse conceito, que é bíblico e doutrinário, nós analisamos a vida do apóstolo Paulo, que tem um sofrimento exterior intenso por causa do evangelho. Por exemplo, quando ele chega a Filipos, a primeira cidade da Europa da época, ele expulsa o demônio de uma jovem que era adivinha, e por conta disso, ele é levado em praça pública, ele e o seu companheiro, e lá eles são espancados e dali são levados à prisão. As autoridades constituídas acusaram Paulo e Silas de estarem pregando uma mensagem, um discurso que não cabia aos romanos ouvirem. Mas, na verdade, eles estavam sendo espancados e aprisionados porque expulsaram o demônio da jovem e aquelas autoridades deixaram de ganhar dinheiro. Só que, na hora da acusação, eles venderam uma narrativa.
e não deram a eles o direito, né, de defesa, de contraditório, nem mesmo respeitar a cidadania romana de Paulo. E esse é um fato que acontece nos dias atuais também. Nós estamos sendo acusados, por exemplo, de discurso de ódio toda vez que nós pregamos contra o pecado, e isso é só narrativa, é falaciosa. Não há discurso de ódio, todo mundo sabe que não há, mas se pretende calar. A ideia era amordaçar Paulo e Silas. No entanto, eles perseveraram, continuaram, foram a Tessalônica, continuaram fazendo a obra, e o apóstolo Paulo depois vai falar então acerca disso, de que embora o nosso homem exterior, né, se corrompa por conta das aflições, dos sofrimentos, o nosso homem interior se renova a cada dia. Nós precisamos sempre nos renovar em Cristo e não olhar para a adversidade em hipótese alguma, nem tampouco nos acovardar ou recuar por conta das aflições. É uma lição que traz muita esperança também, né? Porque mesmo em meio ao sofrimento, às lutas, às tribulações, o Senhor nosso Deus está ali o tempo todo guardando, livrando do mal e, acima de tudo, renovando o homem interior do apóstolo Paulo. Eu espero que você tenha aproveitado muito, não é, esse momento aqui com o pastor Douglas Batista. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista. E, pastor, a lição de número 13 fala sobre o mundo de Deus e o mundo dos homens, né? O que o senhor propõe aí para finalizar o trimestre, que é um trimestre de bastante trabalho, de bastante batalha também espiritual? Certo. A lição de número 13, ela faz, claro, o fechamento da série de lições, como já aqui dito, da lição de número 1 até a lição de número 8, nós tratamos do espírito da Babilônia e como que ele atua no sistema mundano, e a partir da lição de número 9 nós trazemos uma visão bíblica que ajuda o cristão a se posicionar. E a lição de número 13 faz esse fechamento em relação ao reino de Deus e esse reino do mundo. E o reino de Deus, ele começa a ser implantado na pessoa de Cristo. O precursor de Cristo, que era João Batista, dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e Cristo dá continuidade a essa mesma mensagem, repetindo inclusive o mesmo slogan: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus requer arrependimento, requer mudança de vida, mudança de mente, confissão de pecados, e esse reino dos céus, por ora, ele é implantado dentro de nós. Esse reino dos céus, ele não é ainda literal, não é um reino dos céus que, conforme está profetizado no milênio. Nós, então, fazemos parte desse reino, nós somos súditos desse reino, que é um reino espiritual, e nós estamos com esse reino vivendo aqui no mundo. E nesse mundo nós somos só forrasteiros, somos peregrinos em terra estranha e somos embaixadores de Cristo. É nossa função, como súditos desse reino, como embaixadores desse reino, defender os interesses do reino dos céus, enquanto aqui estivermos nessa terra. E essa é a nossa saga, essa é a nossa luta, então, contra o espírito da Babilônia, contra o império do mal, que tenta sufocar a mensagem do reino dos céus em meio ao mundo que já está no maligno. No entanto, a lição de número 13, ela nos concita a perseverar, a não desanimar, a continuar confiando e olhando para Cristo o tempo todo, porque Ele é o consumador e o autor da nossa fé. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, nós estamos muito felizes porque você está acompanhando essa entrevista. Pastor Douglas, eu desejo que o senhor tenha um trimestre abençoado na sua igreja e em todos os lugares por onde o senhor passar dando a aula inaugural. Gostaria, para finalizar, que o senhor deixasse uma mensagem de fé, de esperança para aquele irmão, para aquela irmã, professor, superintendente de escola dominical. Bem, amados irmãos, é importante destacar que o objetivo dessas lições bíblicas não é trazer ao povo de Deus nenhum tipo de temor ou de pavor, nem mesmo para amedrontar quem quer que seja. O espírito da Babilônia está presente e atua com força na sociedade, tem patrulhamento ideológico, tem cultura de cancelamento, tem grades invisíveis do politicamente correto, tentando cercear nossa liberdade de culto, de crença, de fé e perseguições de toda sorte, porém, nós precisamos perseverar. E aqui eu quero lembrar as palavras de Cristo, quando ele disse lá no sermão profético em Mateus:
quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Portanto, perseveremos, conforme diz a Escritura, aquele que perseverar até o fim será salvo. Um abraço, Deus abençoe a todos. Exercite o amor ao próximo e a obra de Deus. Participe da campanha Eu Faço Missões 2023. Entre 10 de junho e 10 de novembro, ajude a Sename, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, a investir em projetos de evangelização. Detalhes em eufaçomissões.com. Quem doa para missões se torna participante das recompensas desse trabalho. Realização Sename. Apoio CGADB e CPAD. No livro de Apocalipse, o termo Babilônia se refere a um império de domínio global e sobre os seres humanos. Sua influência maligna está visivelmente presente nos dias atuais. E agora, como viveremos? Como proteger nossas famílias? Somente uma igreja alicerçada na palavra de Deus terá poder e autoridade para vencer este mundo mau. A Bíblia Sagrada tem a orientação para o povo de Deus. Neste terceiro trimestre, nas lições bíblicas adultos da CPAD, estudaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Em 13 lições rigorosamente preparadas pelo pastor Douglas Batista, veremos como a deturpação das doutrinas bíblicas prejudicam a busca por uma vida de santidade, a crescente desconstrução do gênero humano, a necessidade de cultivar uma convicção cristã diante desses e outros desafios, sendo a igreja do Deus vivo nesse mundo. Adquira hoje mesmo a sua revista Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical.